Beleza, pessoal. Dando continuidade, esse é o segundo vídeo de 2 vídeos que nós começamos a criar. Como eu havia explicado, nós temos aí duas disciplinas que se completam, uma com back-end e uma com front-end. E então eu tive a ideia de nós realizarmos um processo de brainstorm e definir uma ideia para que nós possamos, de fato, sair com algo construído ao final do período. E na primeira etapa eu utilizei essa ferramenta, que é o slide.do, que facilita para que nós possamos trocar a ideia e a galera opinar de uma maneira que seja mais construtiva do que ficar de maneira unilateral, já que o processo é de brainstorm. Para quem chegou agora, nós chegamos na definição da solução, dentre várias que nós levantamos e fizemos uma votação. Deixa eu achar aqui. Dentre elas, aqui eu vou colocar a votação lá em imagem, que eu já salvei a imagem. E nós definimos que a ideia, né, vou aqui o screenshot, deixa eu abrir, foi a ideia que considera interessante, das que ficaram mais acima, encontro casual de pessoas no transporte público. Era utilizar a opção de ser geolocalizado à medida que nós entramos no ônibus. Isso partiu da ideia do conceito de criar um alarme quando estivesse próximo do ponto para a pessoa descer, já que nós estamos ali fazendo essa funcionalidade, por que não extrapolar para um encontro casual, uma troca de mais, né, pública, de que você está num tempo ocioso, e esse chat ele vai preservar o conceito anônimo e, por consequência, vai acabar que, quando essa pessoa sair do ônibus, esse chat vai se desativar. Já coloquei aqui as ideias que nós levantamos, vocês levantaram lá pelo Slido, né? Colocar a opção de denúncia abusiva, limite de tempo no chat, para não perder oportunidade de falar uma com a outra, mapa em tempo real, disponibilidade de bancos preferenciais, seria então uma questão de marcar como é que está a qualidade do ônibus, se tem ou não banco preferencial. Adicionar joguinhos bobos, eu entendi isso como uma gamificação. Eu acho que uma pesquisa que gere gamificação, quando a pessoa entrar, falar assim, pô, vem cá, tu tá no 607, a gente já sabe que ele está se deslocando no ônibus, possivelmente, e aquela pergunta ali para ele é uma gamificação, é uma interação que vai nortear a qualidade do transporte. Então, isso daí é show. Dar informações de obras públicas durante o percurso, interessante. Condições do ônibus, aqui a gente acabou de explicar. Fazer um match baseado em algumas características de locais próximos que a pessoa está, ou essa pessoa já pegou o ônibus tantas vezes na semana junto com você, ou ela desce de maneira a manter privacidade. Essa pessoa que você conversa, lembrando, vai randomizar a tela, a cara da pessoa sempre, em qualquer conversa. Então não vai ter nenhuma identidade visual que é aquela pessoa. Essa pessoa troca, desce em determinados pontos após o seu. Então tudo isso a gente vai conseguir aprender utilizando computação humana. Permitir passageiros enquanto veículos adaptados para cadeirantes. 3 funcionalidades aí já se conversam de maneira interessante. O usuário selecionar se foi já assaltado ou não naquele ônibus. Outro ponto é criar o que a gente chama de botão de pânico. Quando existe alguma coisa que está fora da normalidade, e se várias pessoas apertarem aquele botão, nós não podemos considerar que apertar um botão é a situação, porque vai ter gente mal intencionada. Mas, à medida que aquilo for aparecendo, a gente levanta, né, uma flag. Uma ponta aqui falando com vocês agora, me surgiu na mente, a questão de
notificar proximidade para... Epa, não estou editando nada. Notificar proximidade para pessoas interessadas. Seria, no caso, eu estou chegando, minha esposa saber aonde eu estou nesse momento. E aqui está falando a questão de cadastrar várias linhas e ramais, locais de parada do ônibus, ou estimativa de quantas pessoas estão nele. Tudo isso a gente consegue ligar com essa questão dos joguinhos bobos que falou, né? Que é esse conceito de gamificação, e isso acaba sendo engraçado você falar, pô, esse cara que teve mais tempo no 607 durante a semana. Então, pô, ele é o rei daquele ônibus. Então, assim, a gente começa a criar uma brincadeira dentro daquele ambiente. Então, pô, eu estou andando com o prefeito daquele ônibus. Aí eu conceito muito daquela rede social que era o Foursquare, só que a gente está jogando para dentro de um transporte coletivo, né? Então, é até ruim você ganhar isso daí, porque você vê que está passando muito tempo no ônibus, né? Outro ponto, locais de parada, pode ser expandido para outros locais de aglomeração, eu acho bem interessante. No entanto, inicialmente, se a gente fechar a ideia em um conceito, ela tende a ter uma certa absorção. O motorista vai ganhar sempre. Show de bola, Rafael. Já pegou aí um viés, né? A gente pode definir alguma coisa, essa entidade motorista, nós temos uma questão que associe ele ao ônibus. Então, se ele utiliza a plataforma, você sempre vai saber qual motorista está chegando. Então, acaba que isso é uma ferramenta de validação. E como fazer o motorista utilizar? Se a gente não vai ligar, nunca foi assaltado no 455, acumular ponto para ganhar funcionalidade extra. Avatar, pô, show de bola, a galera aí na gamificação tá forte. Isso aí, a gente vai criar mini processos dentro dos processos principais, e aí vamos elencar o que é de extrema necessidade, o que é apenas coisa que a gente pode perfumaria. Então, eu vou colocar aqui a ideia que a galera está jogando lá pelo... Colocar um checkbox se você é motorista. Miguel, só tem que verificar a trollagem do brasileiro, né? Porque brasileiro nem conseguia a primeira, dava como sem errada. Gostei da ideia, atestado de pobre, mas é isso aí, cara. A gente vai trabalhar com a galera que tem recorrência. Então, assim, a tendência dele virar, tirar foto do crachá. Vamos lá. China tinha que ter uma avaliação. Show, China. Avaliação do motorista. Apesar que o próprio track do motorista já mostra, porque tu vai ver que o ônibus está fora do limite. Então, a gente acabou gerando um velocímetro, né? Porque se todo celular está se deslocando, não adianta ele falar que não correu, porque vai estar no banco que ele correu. Alguém abriu o áudio aí? Quer falar? Jefferson, cada ônibus seria um host, cada ônibus seria uma entidade da solução. Não digo um host, o que vai amarrar essa galera vai ser a geolocalização. Então, ele vai ter uso extensivo da geolocalização e o conceito de triangulação. Então, vai ser a triangulação, para não usar sempre o GPS e o Habercine, que é o cálculo de proximidade de 2 pontos. Então, a gente sabe que um ônibus não tem mais de 50 metros, né? É bem menor.
15, 20 metros. Eu não tenho noção de metros. E enquanto aquele bloco se deslocar naquele raio, a gente considera que a pessoa está... Eu considerei um pouco maior, porque ainda dá para criar um conceito muito louco, é que quando dois ônibus ficarem muito próximos, vai entrar gente do chat do outro ônibus. Então, tu tem uma conversa temporária muito pequena. Então, assim, é uma conversa enquanto está no sinal. Então, virá uma zoeira. Então, dá para brincar aí essa... Poderia colocar quantas pessoas estiveram com você. Show, quantas pessoas já estiveram com você. Você não precisa saber quem é, mas, pô, essa pessoa daí, aquela que tu bate o olho e fala, pô, já vi essa pessoa em algum lugar. Bacana. No caso, eu acho que o espaço poderia ser um pouco maior, né? Para poder abranger um trem também. Oi? Sim, pô, show. Transporte público, né? Show. Não está com... ele está com muita funcionalidade. Ainda é o brainstorm, José. A gente vai ter que fechar isso daí. A gente está meio que criando uma linha do tempo, né, sequencial para possíveis evoluções que tendem a ser feitas ou não. Já a gente vai ter que focar qual é o core da solução. Tem muita coisa que parece muito simples, mas envolve muita coisa. Uma solução tem um login integrado. Uma aproximação precisa de um GPS. Tem que testar a acurácia. Então, como todo mundo aqui está se movimentando com ônibus quando acabar essa pandemia, a gente consegue fazer o teste em loco, né? Verificar se a acurácia da triangulação de 3G ela funciona, né? Quem não conhece o conceito de triangulação, quando a gente desliga o Wi-Fi, perdão, quando a gente desliga o GPS, existe a possibilidade da nossa geolocalização ser informada devido a uma triangulação. Como isso funciona? Existe um conceito que é o conceito de modo promíscuo, que é como nós descobrimos uma rede que nós vamos se conectar, uma rede Wi-Fi. Então, basicamente, como funciona? Ver a distância em decibéis de quanto você envia a requisição e quando ela volta. É como pode funcionar. Dependendo dessa distância, ele pega algumas redes próximas e bate e volta. Dependendo do tempo, de quanto tempo essa resposta volta, ele consegue estimar, né, um SDK da Google, consegue estimar qual possivelmente é o seu ponto de localização. Então, é como fosse funcionar. Eu replico, ele volta, eu calculo o tempo de volta. Isso daí a gente não precisa fazer nada, isso daí já é automático. Então, seria um modo de não utilizar o GPS. No entanto, a acurácia não é tão boa quanto a do GPS. Então, aí é um ponto que a gente tem que analisar. Então, acaba que funcionalidades que parecem muito simples, a gente acaba tendo coisas que aumentam a complexidade. Alguém botou ali a API, dá um get para pegar a linha e horário. Show! A gente pode começar a olhar APIs de terceiros, inclusive das companhias de ônibus, que possam informar alguma coisa. Para uma solução, ela não tem uma ligação com as empresas de ônibus. Então, a gente tem que tentar usar subsídios para conseguir criar nossa solução. Isso é muito comum em vários mercados. Exemplo, o Zoom, sem ser esse Zoom aqui, o Zoom de busca de preço. O Bom de Faro, ele vai em vários sites e coleta aquela informação de maneira não oficial. Às vezes nem tem uma API. Então, a gente pode começar a olhar algumas informações. Inclusive, posteriormente, a gente pode virar uma API. O Movit, o que ele dá, Miguel? O Movit ele deve dar a localização do ônibus, né? Então, assim, a gente pode tentar primeiro definir qual é o nosso core. O nosso core vai ser a questão da comunicação casual com outras pessoas que estão no mesmo transporte.
Show. Esse conceito dessa ideia, a gente vai ter que começar a desmembrar. Eu já quero começar de maneira prática. Na próxima aula, ela começa a ter a explicação do conteúdo da disciplina, falando de tipo distribuídas. Eu vou falar de Node, vou falar de ele ser, como ele funciona, a libuv, o single thread do event loop, o multithread usando o C++, e aí depois a gente deixa lá o desafio, a expansão. A galera vai ter pessoas no back-end responsáveis por fazer aquela pesquisa, aquela funcionalidade. Então, se essa pandemia se expandir e se estender por um tempo, que caia em outra avaliação, a galera meio que vai estar focada em pedaços da solução. Então, a gente vai conseguir avaliar isso através dos pull requests, do pull, né? Já que todo mundo vai estar dentro do projeto, e aí vai dar para a gente avaliar direitinho. E aí a galera do front-end já vai ter uma pegada mais de tela e de consumo. Então, nosso desafio também vai ser alinhar o desenvolvimento do back respondendo ao front, sendo que o front a gente pode gerar mockup, né? Gerar o mock e consumir a API de maneira não oficial, só sabendo quais são os contratos de comunicação. Isso facilita o back-end trabalhar no mesmo momento, numa mesma funcionalidade. Então, isso, Rafael, a gente vai tentar segmentar em grupos, sabendo que é um grande projeto. Então, a gente vai ter que começar a delinear e definir a solução. Então, como já falaram, para um brainstorm, para um MVP, nós já estamos inflados, né? Inclusive, considera que está bem inflado, a gente vai ter que dar uma enxugada e vamos começar a trabalhar os documentos dessa. Eu vou tomar nota, vou alinhar tudo para a gente começar a definir. Sim, Jefferson, as duas turmas vão fazer o projeto como se fosse de maneira separada, mas ambos consomem, um consome o outro, né? É integrado. Vitor, esse projeto é tipo uma PS. Dependendo, ele vai além de uma PS. Vai depender da nossa evolução. Inclusive, caso a gente tenha que definir uma questão de prova, caso volte e tenha questão de prova, a minha prova vai ser muito alinhada com as funcionalidades que foram trabalhadas dentro desse trabalho. Não voltando à prova, a implementação e alguma documentação vai ser a tarefa principal e vai valer tanto como prova como trabalho da parte 2. Aí fica muito como vai desenvolver a questão da Covid. Isso, Xavier. Nós vamos pegar funcionalidades, aí dentro do grupo vocês vão se organizar, vai ter lá o team leader que vai, de alguma maneira, estar responsável por aquele grupo para a gente não ficar evoluindo em uma única stack, né? A gente vai dividir para conquistar. E aí depois a gente tenta agrupar isso, e aí eu tento gerenciar esse agrupamento. O que vocês estão achando do conceito, da ideia? A ideia trabalhada, ela é bacana. Show. A ideia é isso. A ideia é trazer para o mundo real a nossa disciplina. Como? Isso aí, experiência de mercado. Como a gente está calhou dessas disciplinas serem concomitantes, estarem próximas, e a situação que aconteceu, facilita a gente tentar uma abordagem mais dinâmica. Fica melhor do que a gente ficar batendo muita. Sim, Miguel, é muita coisa. Beleza. A ideia do Remind é bacana, da comunicação. A gente pode trazer, eu vou trazer grupos menores e vou criar núcleos do Remind. Aí vocês vão começar a ter abertura de comunicação entre vocês.
E aí eu vou botar cada grupo, conversando com cada grupo, depois que a gente definir. E eu vou sempre estar como um membro ali do grupo. Então, eu vou conseguir gerenciar. Então, eu vou estar meio que fazendo esse contexto e esse agrupamento. A ideia eu a considero bem interessante. Ela surgiu aí, e ela pode ser expandida para N contexto, mas esse contexto ele tem um contexto muito apelativo e traz para um público que é constante, está ali inserido, e a gente consegue captar muita informação além dela. Então, assim, além ela hoje pode estar usando como uma funcionalidade simplesmente para ele parar, né, para ele não perder o ponto de descida. No entanto, se todo mundo está ali dentro fazendo, aí a gente tem que trabalhar como é que a gente se vende, porque ele tem que se tornar interessante, ele só começa a ser interessante quando ele começa a ter público. Então, é um ponto de curva, né? O nome disso a gente chama, em qualquer solução inovadora, é a curva de Rogers. Essa curva de Rogers ela vem lá de 60, mas ela é muito utilizada como curva de inovação, que nós temos um tempo para cruzar os primeiros adotantes. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Vocês estão vendo na minha tela, né? Então, vamos lá. Passar um pouquinho de conceito de produto. Então, essa aqui, galera, é a curva de Rogers, que é utilizada hoje por várias empresas, muitos projetos, que fala como uma solução ela tem de ser absorvida ou expurgada do mercado. Lógico que existem N variáveis, no entanto, ela é bem explicada. Seria os inovadores são pessoas que adotam solução independente dela ser boa ou não, experimentam. Isso é 2,5% do mercado, do público, geralmente. Primeiros adeptos, aqueles que a gente chama de early adopters, que é aqueles que vão entrar baseado no primeiro boom que o aplicativo fizer, e é considerado que aí a gente tem o abismo, que é antes de atingir a maioria inicial. E esse abismo, esse mercado inicial, ele tem que ser absorvido num tempo que a aplicação ela não perca, que ela consiga se ou manter ou gastar o seu budget de projeto. E aí, quando a gente ultrapassa esse abismo, a tendência é que a solução seja longeva. E aí, como qualquer curva normal, nós temos a caída dela. E, por final, a gente tem os retardatários, aqueles que vão entrar porque agora todo mundo usa. Então, a ideia, quando a gente fala de adotar, me veio mais ou menos dessa ideia, quando não lembro quem foi que deu a ideia lá do lembrar quando a pessoa tem que descer. Então, isso pode ser, a pessoa vai utilizar como uma funcionalidade para ela, simplesmente que é útil. Logo, a gente surpreende ela, né, que com uma nova característica, uma característica social. Talvez a gente pode primeiro vir com algumas informações. Fala aí, Isadora. Levantou a mão. Foi sem querer ou... Show. Então, isso a gente tem que pensar nas funcionalidades, como a gente vai entregar ela para que ela seja entendida de uma maneira como a pessoa selecionaria o ponto que quer descer. Eu acho que isso viria de uma pré-configuração, Jefferson. Ou talvez até ali mesmo. Na verdade, eu não seto o ponto que ela quer descer. Na verdade, eu seto o local que ela quer descer ou que ela quer chegar. Exemplo, eu quero descer no Engenho Novo. Eu posso botar já a localização de um local, o local da casa, e aí quando a gente entrar naquele raio, o aplicativo não vai falar que eu tenho que descer no próximo ponto. Ele vai alertar que eu estou próximo de chegar.
Então, aquelas pessoas que dormem no ônibus, que estão fazendo outra coisa, não estão atentas, o aplicativo vai dar aquela ideia, né? Vai tremer, vai avisar, vai dar um push, vai fazer alguma ação que traz a atenção do usuário. O ponto de partida, eu acho que a gente não precisa definir, porque eu posso falar que eu pego determinado ônibus, deixo isso pré-configurado, e no momento que eu começo a deslocar numa velocidade grande, o aplicativo ele pode mandar uma mensagem. Por acaso você entrou no ônibus? Entrei. Você está no 607? Estou. Então você começa a criar validação humana. E aí usa o conceito de gamificação para isso. A gente vai tentar mitigar o grupo, já que eu não conheço todo mundo. Nós vamos tentar conhecer quais são as skills que cada um tem e como vai ser definido em microfuncionalidades, eu vou tentar uma delas implementar com vocês. A ideia de utilizar Rocket City nessa primeira semana foi tentar fazer um alinhamento, conhecer um pouco do cenário de maneira geral, para a pessoa conseguir mitigar se ela tem a capacidade ou interesse de abranger uma liderança dentro de um pequeno grupo. Mesmo que ela nunca tenha participado de um projeto, ela entender mais ou menos como as coisas se conectam, onde vai ser os pontos de comunicação. Isso daí é arriscado, a gente está falando de um grupo muito, muito grande, isso daí tem muitas mãos, mas a ideia é que a gente consiga quebrar não só em código, mas uma aplicação ela vai além do código, ela vai em levantamento de funcionalidades, maneira de se consumir tal coisa, ver qual é a melhor forma de colocar uma aplicação no ar, se a gente coloca isso de maneira serverless ou não, utilizam uma API com Express, com add-ons, você tem que utilizar um banco não relacional para o chat e relacional para interação. Então, assim, tem muitos questionamentos que vocês vão ser colocados e eu vou meio que colocar de semana a semana para que a gente consiga ir evoluindo e conhecendo como implementar soluções um pouquinho mais robustas no mundo real. Sim, isso aí, a gente vai ter que ter uma intercomunicação. Por isso que eu fiz esse primeiro encontro nosso aqui de maneira única. Nada impede, eu vou sempre definir as aulas como independe para mim. Enquanto ela se der no modelo online, tanto faz para mim se eu vou ter 20 pessoas ou 30 na sala. Se eu vou ter 40, 50, 60. Então, eu vou partir da premissa de sempre estar liberando as duas aulas para as duas turmas. Então, fiquem à vontade, né? A aula ela vai se dar com conteúdo e depois a gente vai entrar e vai falar do projeto e vai deixar aí tarefas e a gente vai criar aí esse organograma, entre aspas, e vai ter nós vamos trabalhar muito um conceito de célula, né? Elas vão ser auto-organizáveis, mas a gente vai tentar fazer com que isso saia do papel. É um desafio, mas eu acho que é bem bacana. Não, back-end a gente vai manter a stack toda dentro do JavaScript, Thiago. Que eu acho que é uma linguagem que vai falar para os dois lados e segue um pouco o conceito do React. O back-end hoje ele ainda não existe, a gente vai construir ele do zero. Então, assim, teve um aluno que um dos brainstorms falou do colégio que trabalha, não sei se ele está na sala aqui. Eu vi que tem um conhecimento agregado show, Matheus. Tem um conhecimento agregado muito grande você meio que falou mais grande da stack que você definiria ali, e eu achei bacana
a sua visão ampla de um negócio. Então, a gente vai começando a conhecer baseado no que vocês vão entregando. Eu me preocupei em ler cada um para criar algumas ideias, achei umas muito interessantes. Tiveram algumas que são até impublicáveis aqui. Eu vou liberar lá para vocês darem uma olhada. A exemplo, teve até Uber de prostitutas. A galera meio que explodiu aí e foi colocando as ideias na mesa. Mas, assim, eu acho que é bem bacana esse processo. Eu queria estar fazendo presencial, mas a melhor maneira que eu encontrei para fazer isso foi fazendo uma junção de ferramentas. Então, acho que a gente maximiza a oportunidade, né? Eu usei esse slide.do para a gente conseguir interagir. Às vezes a galera falando demora muito. Não espalha a ideia, não. Sim, não usou. Eu li cada um das entregas de vocês. Então, assim, me preocupei e acho bem bacana como vocês trabalharam o conceito. Teve de coleta seletiva, tiveram de compra de mercado, que eu também achei bacana. Não sei se foi a Isadora que colocou, não lembro, que era o tempo, né, de demora para... Minha memória tá boa, galera. Você está achando o quê? E isso, eu acho que vocês pegaram o espírito da coisa e a ideia foi tentar mesclar e fazer com que a gente conseguisse andar. Vocês adotaram o brainstorm de uma maneira bem bacana. Eu achei que foi muito produtivo. Eu quis fazer logo para a gente já ter ideia, o escopo e definições. Eu vou começar a liberar os documentos, vou começar a criar grupos, entrar em contato com vocês para a gente alinhar. As próximas aulas, elas vão ser liberadas, então, para ambas as turmas. Fiquem à vontade para entrar desde 8 até ao final. As aulas, elas vão ser bem sim. Também tem o Firebase, que corta muito o conceito do back-end, que a gente vai falar. Então, quem não tiver na turma de distribuída, fique à vontade para participar também. E vice-versa. Quem não tiver na de mobile, sinta-se à vontade para ficar dentro dela. Então, aí a gente vai começar esse desafio, né? Vai terminar a gravação já, mas eu vou levar até 10 horas, eu vou cair e eu vou liberar, acho que dá para entrar pelo mesmo link. E aí eu vou entrar para a gente terminar aí a discussão, só não vai estar mais gravada. Queira comigo, certo de... acho que nessa época de isolamento social, que não é muito diferente. Sim, também é bem bacana, Vitor. Essa questão da gente de comunicação, a ideia é que a gente comece a trocar. Eu vou criar eu poderia usar o Discord para comunicação, mas não, a galera já está tudo lá no Remind. Eu vou ver como organizar isso. E a próxima aula eu vou entrar no Node falando de como ele funciona, falar da plataforma em si, falar de alguns frameworks, como o Express, falar do funcionamento dele, que ele é single thread na thread principal, ele é multithread utilizando C++, falar um pouco que é Event Loop. Na parte de back-end, front, vou voltar lá, instalar o Expo para quem não instalou, vou falar um pouco de customização utilizando o CSS ou Styled Component. E aí a gente vai começar a criar o conceito. E aí, não, a aula de dúvida, Vitor. Caso haja dúvida, como funciona aí? Até boa pergunta.
A aula de quarta ela funciona da seguinte maneira: caso haja um aluno com algum problema que a gente não consiga resolver ali pelo Remind, que aí eu vou respondendo outra coisa. Tenta evitar o AVA, porque o AVA é muito ruim para a gente fazer a gestão da comunicação. Então, tá com problema? Vai lá no Remind, fala. Se tiver ao meu alcance, der para explicar a dúvida e ajudar, show de bola. Se ficar algum conceito em aberto que você não consegue passar, joga lá, eu vou tentar resolver contigo. Não conseguir, a gente entra rapidinho, quarta-feira, e tenta resolver. Porque a gente vai precisar dessa distância de uma semana para conseguir evoluir os conceitos. A entrega, Jefferson, ela vai se dar da seguinte maneira. Está terminando aqui a videoconferência. Assim que cair, eu estou voltando no mesmo link, galera. E se eu não conseguir voltar no mesmo link, eu vou botar lá na turma de vocês para explicar algumas dúvidas. Poderia falar sobre o uso de banco de dados offline, sempre desenvolver utilizando SQLite, Ionic. Tem um aí que se chama Melon, galera, que é bem interessante. Conceito de offline first. Entrega da V1, como ela vai ser feita? Ela é até dia 3/4, que é uma sexta-feira, até meia-noite. E vocês têm que colocar o link do GitHub de vocês que vocês subiram o projeto. Não conseguiu subir o projeto? Zipa ele, bota no Google Drive e coloca o link. No AVA vai ser nome, e-mail, o que vocês implementaram além lá do que o Diego colocou e o link para o trabalho de vocês. Aí, isso que é considerado a V1. Quem não entregou o GitHub ainda, pode entregar, mesmo expirado. Eu vou considerar lá parte de alguma coisa. Tipo, o Vitor está com problema, escreve lá no Remind, ou por aqui mesmo. Alguns de vocês estão fazendo push ao invés de fazer pull request. Então, preste atenção nisso.